Bora, rosadinhos, etc. e talk? Olá, prazer, me chamo Vanessa Gomes e sou a fundadora do Rosácea Grupo, que é uma rede de apoio voltada para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e hoje eu serei a apresentadora deste podcast. Então prepara, que nós vamos invadir o mundo da beleza, o mundo da saúde, da autoestima e muito mais. Quando a ciência está presente, muitas possibilidades e variações podem surgir de um determinado componente. E assim como a ciência, o nosso convidado de hoje sabe se reinventar e tem diversas nuances, não só da sua personalidade interna, mas da forma de se mostrar para o mundo. Afinal, a beleza está em constante movimento. E aí, rosadinhos? Bora, etc. e talk. Eu quero saber se vocês estão preparados para o episódio de hoje. Antes de falar quem é, eu quero dizer que ele é microbiologista e influenciador. Preparados? E aí, Luiz Cantor? Tudo bem, meu amor? Muito bom você estar aqui. Muito obrigada. É um prazer. A gente está tentando fazer acontecer faz um tempo, mas vida de influenciador é assim. É mesmo. A gente não sabe se está aqui, se está lá, né? Nunca. É muito bom. Obrigada, tá? Pela sua presença, pelo seu carinho, pelo seu apoio. Você sabe que você pode contar comigo, né? E pelas informações que você vai passar aqui pra gente, que são importantíssimas. No que eu puder ajudar, é sempre um prazer. Então vamos começar? Vamos. Quem é Luiz Cantor? Olha, vocês têm 3 horas de podcast? Não. Reformulando. Resumindo, quem é Luiz Cantor? Luiz Cantor é um artista misturado com um tradutor, misturado com um microbiologista. Eu, desde sempre, tive a arte como o meu norte, como o meu salvador. Mas me apaixonei lá pela 6ª série, pela biologia, com a professora Rosinha. E desde então, eu pensando, né? Eu sou um filho dos anos 80, então a gente tem aquele estigma do carreiras sérias. E eu, embora eu fosse muito apaixonado por arte, eu escrevia poemas, eu desenhava, até hoje tem amigos de colégio que guardam os meus desenhos, eu queria seguir uma carreira que fosse séria. E fui para microbiologia porque eu me apaixonei por esse universo mais de pesquisa. E depois ali segui na carreira acadêmica, né, mestrado, doutorado, pós-doc, e resolvi me aventurar. Me dei a possibilidade de me aventurar e fui para o universo de tradução para dublagem. Meu marido é dublador há 31 anos, então foi uma oportunidade ali de experimentar. Eu falo que o meu ano sabático foi a coisa foi menos sabático possível, porque eu trabalhei como ao mesmo tempo tradutor para dublagem e cake designer, porque eu cozinho desde os 9 anos de idade. Sério? Eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto naquele ano sabático. Mentira, esse ano tá igual. E aí eu resolvi começar a voltar com a maquiagem. Eu me maquiava escondido, pegava a maquiagem da minha irmã, crente que ela não sabia que eu tava me maquiando, irmã virginiana, sabia se eu mexesse em uma molécula do ambiente dela. E então agora, em 2024, eu sinto que foi o ano ali, agora já com 40 anos de idade, eu resolvi juntar tudo. Então eu pego a arte, eu pego o desenho, eu pego todas as minhas inspirações, a moda, a tradução para dublagem, que ela é uma versão, então você está o tempo inteiro pensando em como as pessoas falam, e a ciência para juntar uma comunicação que ela é assertiva, que ela é comunicativa, que ela é informativa acima de tudo e também inspiradora, porque assim como eu me inspirei em grandes artistas e me inspiro até hoje, eu espero poder de alguma forma inspirar pessoas. E aí você passou para ser influenciador. É isso? Foi uma coisa que foi acontecendo. É isso que eu quero saber. Como é que foi essa mudança, essa transição? Né? É uma coisa que foi acontecendo, porque eu comecei primeiro a me maquiar me divertindo. Só pegando ali a maquiagem, voltei pro banheiro, mas agora no banheiro da minha casa, com meu marido, uma outra contexto, né, ali. E com o tempo eu comecei a maquiar os amigos, eles iam lá pra casa, eu pegava minhas 2 necessaires de maquiagem, depois eu peguei minha maletinha de maquiagem, hoje a minha maletinha é um dos armazenamentos de produto em estoque. A coisa cresceu. E depois, em 2019, eu participei do Super Bonita no GNT, que eram 2 temporadas de competição. E nesse meu episódio eu ganhei. Eu consegui vencer, foi até com a participação da Pablo Vittar. Ali já foi um boost do tipo, vai que tem coisa aí.
E eu comecei a produzir cada vez mais. Foi 2019 isso, eu tinha acabado de me mudar, minha vida estava um caos. E em 2020 veio a pandemia, eu comecei a produzir cada vez mais ali, eu comecei a me maquiar como uma forma de não surtar na pandemia. Como microbiologista foi bem difícil passar pela pandemia. E até a ponto de ser um ponto de conexão com amigos. Eu tenho um amigo, Pietro, né, que é de uma drag, até na Sparks, e a gente se maquiava em videochamada para poder ter algum contato. E eu fui cada vez mais expandindo isso, até que eu percebi que ali 2021 para 2022 eu comecei a comunicar de forma muito sólida. E comecei a investir nisso de uma forma mais pesada, cada vez mais. Em 2023 eu comecei a ter minhas primeiras parcerias ali significativas, ali 22 para 23, e nesse ano eu comecei o ano de uma forma totalmente disruptiva. Eu não fiz nada em janeiro em termos de postagem. Eu parei e resolvi recentralizar, entender qual era a minha real editoria, qual era a minha real missão dentro desse mercado. E foi quando eu sinto que eu dei uma guinada na minha vida. Porque você se encontrou, né? Eu me encontrei, eu consegui... Sabe quando você tá fugindo de um trem descarrilhado a sua vida inteira, você tá correndo? Às vezes a gente fala muito sobre isso, né? Que na corrida, quando a gente para, aquele trem bate na gente, aí a gente cai doente e tal. Às vezes a gente precisa ser atingido por esse trem pra gente entender que o nosso caminho foi muito longo e percorrido. A gente precisa parar pra entender o que nos faz quem nós somos. E foi isso que eu fiz. E eu consegui finalmente entender e juntar essas peças do quebra-cabeça. E eu percebi que você hoje não fala só de maquiagem, você fala de skincare. Porque eu resolvi trazer o cientista pra mesa. Eu deixava isso meio de lado, assim, porque eu sou muito exigente comigo mesmo. E eu pensava, tá, como eu vou falar de skincare? Porque eu via muito conteúdo de skincare e eu amo. E eu vejo que tem muita gente que fala muito bem, com muita propriedade, com muita conexão com a comunidade. Mas também, como em todos os universos, existem conteúdos mais superficiais e não é com isso que eu me conecto. Sou escorpiano demais pra não mergulhar profundamente. E aí eu resolvi pensar, como eu faço isso? Eu vou pegar artigo científico, eu vou ler esse artigo e eu vou traduzir isso na forma de um conteúdo. Como eu fazia no laboratório, que a gente pegava artigos para apresentar dentro do laboratório como um seminário, como a gente pegava a nossa pesquisa para apresentar no seminário de departamento, ou até mesmo caso ali no final, na dissertação, no caso na tese de doutorado, nessas coisas assim, e resolvi fazer isso, só que de uma forma leve. Porque não adianta nada eu sentar e ficar falando sobre vias metabólicas, sobre complexos químicos e tudo mais, que as pessoas não vão entender. As pessoas estão muito carentes de conhecimento, elas precisam saber o porquê e quando e o que elas vão usar na pele, e o mercado ele tá num movimento muito de empurrar tudo goela abaixo. Então, no final das contas, a pessoa tem 40 potes de skincare em casa e ela não sabe nem por onde começar. Verdade. E a gente tem um spoiler aí? Temos um spoiler. Por conta dessa paixão pela ciência... Peraí, a gente fala agora ou fala no final? A gente pode falar agora. Então tá, vamos. Não vamos deixar as pessoas muito curiosas não, né? Não, a gente tem um spoiler sim, porque essa retomada do conteúdo de skincare, ela me fez perceber o quanto que eu sentia falta da ciência. Eu acho que isso só foi acentuado quando eu fui visitar o centro de pesquisa da L'Oréal e vi aquele laboratório e vi, meu Deus, que saudade de pipetar uma solução, de fazer uma diluição, de fazer uma curva, uma dosagem. E eu resolvi voltar para a ciência de uma outra forma. Então, mês que vem, já virou, mas agora em outubro eu começo o meu MBA em engenharia de cosméticos. Amiga, eu tô tão feliz com isso, com essa novidade. Você merece tanto. Obrigado. Assim, eu sinto que agora foi uma decisão muito consciente. Tanto que eu pesquisei em alguns lugares diferentes, pesquisei até dentro do lugar que eu escolhi fazer programas diferentes de pós-graduação. Eu estava pensando em pesquisa em desenvolvimento, mas quando eu vi o programa de engenharia, eu falei, é isso aqui que está faltando para eu aprender. E o conhecimento, ele está livre no mundo. Você pode obter, mas eu senti a falta de um espaço estruturado para poder estudar e chegar onde eu queria chegar. Eu quero cada vez mais ser assertivo com a minha comunidade e eu quero também fazer diferença nesse mercado. Eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar, muita coisa para mudar, muita inclusão, muitas formulações, muita visão de mercado em termos de para quem que isso está sendo feito. E se eu puder contribuir com alguma coisa, vai ser um grande prazer. E vai ser um sucesso, como sempre. Tomara. Vamos falar um pouquinho de autoestima? Vamos. Lá no Rosácea Group eu falo muito de autoestima, porque quando a autoestima ela cai, ela baixa, a gente pode entrar numa crise de rosácea, né? Sim. Então, assim, vamos generalizar em tudo, né? Eu queria saber qual é a sua opinião, tá? Qual é o papel dos maquiadores
e influenciadores na construção da autoestima das pessoas? Olha, essa é uma pergunta que é até complicada, porque ela pode, por um lado, ser incrível, porque nós temos influenciadores como você que vão acolher a comunidade e que vão trazer para eles um senso de percepção de si mesmos, de entendimento da própria pele, de acolhimento da própria pele, das próprias questões, mas nós temos também um movimento que diz que você tem que ser assim, você tem que ser assado, que você tem que ter esse cabelo, esse tamanho de corpo, essa textura de pele. Então, e maquiadoras também podem atuar nesses espaços. Sempre que alguém me busca, eu não costumo fazer mais muita maquiagem social, mas quando eu faço e as pessoas chegam com eu tenho esse defeito, eu tenho aquilo, não são defeitos, são características. Cada um nasce com um pacotinho, a gente é livre para fazer modificações, eu acho que a gente tem muitos recursos dentro da dermatologia, da estética para fazer isso, mas eu acho que sempre dentro de um espaço consciente. A gente pode ajudar essas pessoas, em primeiro lugar, a se acolherem. Elas primeiro precisam se aceitar. A partir do momento que você se aceita como você é, aí sim você pode pensar, eu me aceito, tô de boas com como eu sou, mas eu quero melhorar isso, aquilo outro. Isso não vai alterar quem eu sou. A gente não tem que fazer o trabalho de fora para dentro, o trabalho é de dentro para fora. Sim. E aí acaba que ajuda, né? Ou seja, a maquiagem, ela complementa. Sim, eu gosto de fazer, tem até o meu quadro, eu já te fiz o convite, a gente tem que fazer o Canto Maquia. Vamos fazer que eu tô louca. Eu amo o desafio do Canto Maquia porque eu tento mostrar a pessoa numa outra ótica, num outro prisma, para que ela se enxergue em outras possibilidades. Mas essa é a proposta do meu quadro. Quando eu vou fazer a maquiagem de alguém, eu penso em como ela é, em potencializar a existência dessa pessoa. É ela na melhor versão. E não é contornando o que ela não tem, não é inventando o que ela não tem. É realçando tudo que ela tem ali que vai fazer ela se sentir mais potente. Sim. E a potência está muito conectada com a beleza. Quando a pessoa se sente poderosa, ela vai se sentir mais bonita, ela vai se sentir mais atraente e ela vai sentir a autoestima dela sofrer ali uma elevação infinita. E é muito bom, né? É muito bom. E como é que a maquiagem ela pode ajudar as pessoas a achar a sua identidade? A maquiagem é uma grande experimentação. Eu falo que o grande segredo que as pessoas não contam da maquiagem, parece até aquelas chamadas de vídeo. O grande segredo é que a maquiagem sai. No final do dia, no final da sua maquiagem, depois de 15 minutos, é só pegar um demaquilante que ela sai. Então, ela é uma grande fonte de experimentação. Você pode experimentar suas diferentes versões e mergulhar dentro de si sem o compromisso daquilo ser permanente. Então, hoje eu quero ver como seria eu roqueira. Eu vou fazer um olhão preto. Não gostei? O demaquilante está ali do lado. É uma forma da gente se entender. Fora que o momento da maquiagem, ela é uma meditação inevitável. É você com um espelho. Pode estar tendo barulho ao redor, pode estar tendo música ao redor, pode ter o que for ao redor. Você vai ter que se olhar para o espelho e o espelho não tem filtro. Então você tem que primeiro olhar, se ver e depois fazer alguma coisa. Você acredita que eu nunca gostei de me maquiar? Sério? Sério. É assim, eu me maquiava básico, eu sou da casa dos 70, não dos 80. Então, assim, naquela época não tinha muita coisa. Era aquele lápis, blush, batom. E a gente não tinha maquiagens com acabamento de pele, não né? tinha. Você não se sentia, assim, você estava ou sem maquiagem ou você estava maquiada. Aí o maquiada me incomodava. Uhum. Então era assim, lápis e batom. Sempre foi. Hoje, eu gosto. Eu não sei ainda, mas eu gosto, entendeu? É diferente. Hoje, eu não sei se é porque câmeras, eu não sei, mas hoje eu gosto. Hoje eu me sinto empoderada quando eu estou maquiada. A jornada não precisa ter um início pontual. As pessoas acabam... por isso que eu falo que a questão da influência ela pode ser negativa, que é a questão de você ficar ditando que as pessoas têm ou não têm que fazer. Tem pessoas que vão se sentir poderosíssimas passando um gloss. Sim. E tá tudo bem. E tem pessoas que precisam do rosto completamente coberto, com contorno, com todas as coisas. E tudo bem. Sabe? Não existe um padrão. E também não existe uma imposição de quando você tem que começar a se maquiar. Porque também existe essa questão. Eu estou ficando mais velha, então eu tenho que me maquiar para. Eu ia falar isso. Por quê? Eu ia falar isso. Eu cheguei a me questionar, porque, poxa, eu já tô ficando mais velha. Será que a maquiagem... Não é. Não é, porque eu fico bem também sem. Tá tudo ótimo. Agora você se conhece melhor e você sabe exatamente o que você quer. Pode ser. Verdade. Porque não é por causa
do envelhecimento. Não é, porque tá tudo bem. Hoje mesmo eu ia fazer o podcast sem me maquiar. Porque eu falei, eu vou tentar não me maquiar. Hoje eu nem me maquiei. Eu pensei, não... Mas assim... Não é por causa disso, mas hoje eu gosto, eu me sinto bem maquiada. Sim. Me muda. E é aquele momento, às vezes a gente passa por tanta correria, a gente faz tanta coisa, que eu falo, esse momento, se as pessoas perceberem, a gente fala muito hoje ainda de mindfulness, né, que é você estar presente naquele momento. Se você se permite estar presente no momento da maquiagem, você vai começar a perceber coisas que você não percebe, porque você está pensando em 700 coisas ao redor. Quando você se olhar e perceber, nossa, eu gostei desse blush, eu gostei desse coradinho, nossa, olha o formato da minha boca, que formato lindo. Olha, meu olho, minha pálpebra, por exemplo, minha pálpebra não é uma pálpebra muito visível, é uma pálpebra escondida. Mas eu adoro meu olho, ele é rasgadinho. Eu falo que eu perco o olho na hora de sorrir. Eu nem preciso olhar pra câmera. Pode estar 3 câmeras que eu tô assim. Fica só um risco, tá ótimo. Eu gosto disso. E eu passei a perceber o que eu gosto. E aquilo que eu não gosto, eu penso, eu consigo mudar isso? Não, então vamos trabalhar a aceitação. Eu não quero me transformar em outra pessoa. Eu quero somente ser eu mesmo no meu potencial maior. É igual assim, você tá se maquiando, você tira um tempo pra você. Sim. Você pensa, você observa. Isso eu tô gostando. Tipo, meu nariz, eu não gosto do meu nariz, mas na maquiagem eu tô aprendendo a afinar ele. Então, tipo assim, agora você vai afinar. Né? Então, assim, mas ali, naquele momento que eu tô tentando, que tiro, coloco, porque eu tô treinando, né? Sim. Eu tô me vendo. Quando eu vejo, já passou 1 hora, eu tô toda afinar o nariz, brincadeira, não é isso tudo não, mas tipo, sabe, assim, que eu me dei pra mim. Parou o mundo pra eu me ver. Mas isso foi uma das grandes coisas assim que me manteve muito bem durante a pandemia, porque durante a pandemia eu fazia maquiagens artísticas bem complexas e quando eu me vi eu tava 5 horas ali naquele processo. E também a maquiagem eu sempre falo que a gente tem que confiar no processo da maquiagem, porque nem sempre a maquiagem parece que vai dar certo. Ontem mesmo eu me desafiei 2 vezes num dia só. Eu fiz 2 maquiagens do meu marido para uma publi dele, de 2 técnicas que eu não tinha feito nunca. Uma que era usar aquela bald cap, que é deixar a pessoa careca, e a outra era fazer uma maquiagem no olho com o olho fechado, porque meu marido tem aflição absoluta dos olhos. Eu nunca conseguiria maquiar nem a linha d'água dele, muito menos colocar uma lente de contato. Então a gente fez um fake e maquiou ele com o olho fechado pra poder fazer o olho ali, que é um olho de um personagem e tal. E assim, no início da maquiagem eu olhei e falei, por que eu tô fazendo isso? Gente, meu Deus, vai dar muito errado. O que tá acontecendo? Chegou uma hora que eu olhei e falei, gente, deu certo. Foi. E aí, assim, quantas vezes a gente não faz isso? A gente passa um lápis na linha d'água e fala, ai meu Deus, por que eu escolhi essa cor? Aí daqui a pouco você vem com uma corzinha, você esfuma, aí você coloca um brilhinho e fala, nunca me senti mais bonito na vida. Deu certo, né? Deu certo. Vamos falar um pouquinho de diversidade? Vamos. Tá? Qual a importância da diversidade no mundo da beleza? Ai, nossa, essa daí dá vontade de segurar a mão das marcas e falar, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Primeiro lugar, assim, eu me reconheço negro, me vejo como um homem negro, embora isso muitas vezes seja negado, porque eu fiz aquele teste de Genera, eu vi que minha ascendência é mais na parte dos mouros, então faz sentido, eu tenho um nariz um pouco mais afilado, meu lábio é carnudo, mas ele vem mais da minha mãe do que do meu pai, que é negro. Então esse tipo de traço confunde as pessoas. Só que eu sou um negro de pele clara. Então, dentro do que o mercado oferece e sempre ofereceu, eu ainda conseguia me virar. A questão é, se não funciona para uma pessoa retinta, não pode funcionar para mim. E o mercado precisa entender isso. Ele precisa entender que, assim, não interessa se você está vendendo um produto de R$5 ou um produto de 5 mil. Todas as pessoas merecem e devem poder usar. Então, a gente ainda precisa de um caminho muito longo. Existe muita pesquisa a ser feita sobre a fabricação de produtos. Existem muitos mitos a cair, como que pele negra não precisa de proteção solar. A gente tem um índice de melanoma altíssimo em pele negra e não é detectado justamente porque não é falado. A proteção solar para pele negra ainda é uma questão, as pessoas não conseguem formular um protetor solar decente. E isso assim que a gente está falando de um protetor solar invisível. Se a gente entra no universo de protetor com cor, é uma tragédia. Eu ia entrar agora nisso. Nossa, a coisa vai rala abaixo, é desesperador e a desculpa das marcas ainda é não, é que o nosso público costuma... Não, o seu público, você não tem pessoas negras comprando seu produto porque você não faz produto para peles negras.
negras. E aí você vai ficar eternamente nesse ciclo. Assim como, a gente não produz contorno, a gente não produz blush porque pele negra não precisa de blush. Blush é sangue acumulado no rosto. Isso vai criar um rubor, você pode perceber um pouco mais ou um pouco menos, mas isso é algo que acontece. Assim, e existe dentro da maquiagem especificamente, acho que o Tássio cunhou muito bem o termo racismo cosmético. As marcas, elas se satisfazem quando elas fecham a tríade da pele. Então elas fazem base, corretivo e pó, e elas falam, somos inclusivas. Não são, porque você ainda tem que fazer blush, contorno, sombra. Toda vez que eu vejo uma paleta de sombra ser lançada que para no marrom médio, meu olho treme. Eu falo, mais uma que eu não vou comprar. Porque se ela para aqui no marrom médio, eu quero um tom escuro. Eu quero profundidade no meu olho, eu não quero me satisfazer com um meio côncavo. E assim, se um marrom médio já dá mais ou menos pra mim, como é que ele vai servir pra uma pessoa retinta? Aquela paleta tá dizendo, eu não quero que você me compre. Eu já descobri dia desses eu descobri numa Master que uma grande rede de lojas só compra metade da cartela de cores de uma base de luxo. Porque eu não sabia. No site eu fui descobrir na Master que existia cor até a pele retinta daquela marca, mas que que essa rede gigante de loja optava por não comprar. Então o corretivo tem 100, 200, 300, 400, 500, para no 300 nessa loja. E eu ficava assim, pô, que sacanagem, a marca não produz corretivo pra essa coisa, queria recomendar pra minha irmã, eu amo esse produto, não sei o quê. Tá lá na loja, tá lá no site original, e não tem nem só nessa loja, como em qualquer distribuidor que venda também essa marca. Isso é muito absurdo. E o que você acha que tá faltando falar, que fala pouco? Eu acho que, assim, é muito complicado porque a resposta ideal seria mais pessoas negras lutando ali na frente de batalha. A questão é, não sei se você conhece a Glória, ela é uma refugiada que mora nos Estados Unidos. Eu conheço por sua causa. Ela é maravilhosa. Ela, assim, eu falo que ela acabou com algumas marcas, assim, fazendo a coisa mais simples de todas, que era pegar a cor mais escura do produto e fazer assim. Ela não falava nada, ela só fazia assim, ó, essa é a cor mais escura. E aí ela trazia esse questionamento, tipo, volta pro laboratório, porque assim, e há quanto tempo você está no mercado que você parou de produzir nessa cor? Só que ela acabou de fazer uma pausa por conta da saúde mental, porque o volume de ataques racistas que ela recebe é surreal. Ela, inclusive, foi super maltratada num evento de uma maquiagem, de uma dona de maquiagem preta, onde ela foi colocada num hotel cheio de bicho no hotel, com uma luz só na lâmpada, sem transfer. Assim, é muita violência que essas pessoas sofrem dentro de uma relevância muito grande que elas constroem. O Tássio também sofre muitos ataques. Você tem várias pessoas negras ali levando ataques o tempo inteiro. A Angélica, todo mundo que se desponta nesse mercado, que ganha relevância, é aquilo. Prego que se destaca, leva martelada. E é isso que acontece com as pessoas negras no mercado. A gente quer falar, só que a gente fala e é invalidado o tempo inteiro. Eu fiz uma observação óbvia num post da Glória, que foi... Gente, as pessoas negras precisam de bronzer sim, porque a pele se bronzear é simplesmente uma resposta da melanina da pele às regiões de maior exposição. Eu não estou falando nenhum mistério, nenhuma loucura. Se eu tenho uma região que é mais protuberante, essa região vai receber uma incidência maior do que essa região, aqui a minha pele vai se defender e vai produzir mais melanina do que aqui. Tanto que é muito claro, você vê uma pessoa de pele negra sem maquiagem, ela já tem um contorno natural. Tá, só uma dúvida, desculpa te interromper, mas as pessoas falam o quê, assim? Uma italiana veio falando que eu estava falando porque aquilo era um absurdo e ela ia fazer o quê? Ela ia se contornar com carvão? Esse, assim, o fato das pessoas não terem medo, as pessoas não têm medo de ser racistas, assim, é muito surreal, porque a gente não tá falando sobre, não, elas são indelicadas, não, elas são racistas. As pessoas são... Não é mal educada, é racista. Não, é racista. A gente precisa dar nome às coisas que têm nome. E isso no mercado é um movimento que é racista, que é excludente. A gente precisa sim ter contorno para todo mundo, ter blush para todo mundo, ter sombra para todo mundo. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre lápis labial e elogiando quanto foi incrível o movimento da Fenty, porque embora muitas marcas produzam lápis escuros, elas às vezes dão um salto muito grande entre o que tem ali. Você tem uma cartela de rosados, de nuances, aí você tem um vermelho e pula para um marrom. Eu falo, não, a gente precisa de nuance aqui também. A Fenty, ela lançou uma linha de lápis labiais e ela só fez 10, e desses 10 tem 3 marrons absurdamente incríveis. Um marrom oliva, um marrom quente e um marrom que ele é frio, quase cinza, quase preto. Que é o marrom que as pessoas negras na década de 80 emulavam para os lábios porque elas compravam lápis de olho. A gente não tem que usar lápis de olho no lábio. Se para pele clara a gente tem 70 nuances de rosados e marrons, por que para pele negra não tem? Não tem. Por que é tipo, toma esse café aí e diz que todo mundo vai usar?
É incrível isso, né? É a gente surreal. em 2024 vivendo Ainda isso. passa por isso. Então a gente precisa realmente falar sobre essas coisas para que as outras marcas olhem e falem, opa, tem um mercado aí que eu não tô aproveitando. Porque é isso também. Uma vez que você tem uma marca que se torna um expoente para pessoas pretas, as coisas esgotam. Fenty nos Estados Unidos é um grande sucesso. Porque as pessoas passaram a ter naquela marca uma referência de encontrar não uma cor que a pessoa ia se virar e tentar fazer funcionar, mas eu tinha um match exato. Assim, um match exato para pele negra era uma coisa muito difícil de se encontrar. Você tem marcas que já estão há muito tempo trabalhando com isso, você tem o grupo Estée Lauder ali com a própria Estée Lauder e a MAC. A MAC já tem muitos tons de pele, mais de 50 tons de pele há muito tempo, só que a MAC também, ela acaba sendo excludente para uma grande parcela da população. R$300 é muito dinheiro para uma grande parcela da população. Sim. É um produto que eu recomendo? É, porque performa. E está cada vez melhor, está cada vez mais tecnológico. Mas R$300 não é um valor que a caixa do supermercado vai conseguir pagar numa base, porque ela tem que estar maquiada todo dia por exigência do emprego e ela tem que também sustentar uma família. Sim, sim. Eu tô um pouco... Assim, eu acho que é um assunto muito importante. Muito. Muito importante. Acho que isso a gente tem que falar mesmo. Não só, né, dessas dificuldades, como também de valores. Sim. Né? Assim, eu acho as camadas são muito grandes. Eu percebo muito no TikTok. TikTok, as pessoas são muito sem filtro no comentário. Então, quando eu falo sobre lançamentos, às vezes eu falo e depois eu venho assim, saiu a tabela de preços, vai custar tanto, tanto, tanto. E assim, o comentário é de que R$50 é muito dinheiro. E, gente, viver tá caro. Sim, muito. Sabe? E para uma família, quando você pensa numa mãe de família, quando você pensa numa mulher negra periférica, que muitas vezes vai ser o pilar de 4 gerações, porque ela tem a mãe dela ali que ela está segurando e ela tem a filha que já teve uma filha. E ali ela vai ter que segurar isso tudo às vezes. Como é que ela vai tirar R$300 da conta para poder comprar uma maquiagem? Isso é muito supérfluo para ela. Não, e às vezes tem até, foi o que você falou, tem até marcas que têm os tons, mas as empresas não colocam para vender. É caro fazer diversidade. A gente, assim, as pessoas... Verdade, resumiu. Muita gente falou que foi um movimento muito óbvio e sensacionalista da Boca Rosa lançar 50 tons. Não é, isso é muito caro, ainda mais para uma marca independente. Então, assim, a gente precisa reconhecer onde existe um investimento. Bruna Tavares veio antes ali lançando 35 tons, se não me engano, que foi uma coisa incrível, que ela também teve uma curadoria de uma pessoa preta para desenvolver os tons de pele preta. Isso também é muito importante. Você tem que procurar pessoas que entendam muito sobre configuração de pele para fazer aqueles tons. Senão a gente vê aquele show de horrores, que são aquelas cores vermelhas, as cores rosadas, as cores super laranjas, falar, isso daí funciona. Não. Nós temos negros de pele oliva, nós temos negros de pele super fria, tem subtons que são praticamente azulados. E você precisa, sim, agraciar todos esses tons. Sim, verdade. E é importante a gente falar isso aqui. Muito. Muito importante. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, eu acho que depois a gente pode marcar para até falar mais sobre. Vai ser um prazer. Vai? Parte 2. Isso, parte 2. Você parte 2 aí. Ó, segura... Spoiler. Spoiler. Segundo spoiler desse episódio aí. Como microbiólogo e maquiador, você tem uma visão única sobre a pele. Sim. A gente sabe, né? Como a microbiologia na pele sensível influencia na escolha de produtos de maquiagem? A gente precisa pensar em produtos que não vão ativar essa pele, que não vão desequilibrar essa microbiota benéfica para a pele, que não vão desequilibrar essa barreira cutânea. Então, primeira questão, a gente tem que pensar em um skincare antes da maquiagem que vai criar já uma barreira de proteção. A gente já tem muitos dermocosméticos, a gente já tem muitas bases que cuidam da pele. Por exemplo, hoje eu estou usando uma base que é da House Labs, que é a marca da Lady Gaga, que ela tem arnica fermentada, que uma das coisas que ela faz é acalmar a pele. Pode até ser uma opção muito interessante para você, por exemplo, para você testar futuramente, porque ela realmente... Sabe aqueles produtos de maquiagem que você sente que ao longo do dia sua pele vai ficando mais suave, mais com um toque mais gostoso? Sim. É essa base, justamente por conta desse ativo. Então a gente tem que procurar bases que não sejam... por exemplo, bases de altíssima performance que vão entrar já cheia, já vai ter de repente um álcool, já vai ter alguma coisa, a gente já vai fugir um pouco. A gente consegue performance de outras formas, nós temos formulações de resistência que não passam por esse território de ativação. A gente nunca vai colocar um spray de álcool numa pele com rosácea. A gente pode procurar um spray que vai fazer uma formação de filme e dar uma resistência, mas que não tem álcool na formulação. Então, quando a gente vai pensar na maquiagem para uma pele sensibilizada, a gente tem que pensar em manter aquele sistema ali naquela homeostase,
naquele equilíbrio, porque a gente não quer sair disso, porque a gente sabe que existe uma imprevisibilidade da saída do equilíbrio. Ela pode ir para um momento de uma leve ativação, ou ela pode para aquela ativação com pústulas, todo aquele processo que a gente sabe que para retomar dá muito trabalho. Sim. E você no seu Insta, você faz alguns quadros, né? E como é que você escolhe os temas desse quadro? É participação dos seguidores? Como? Como que você pega aquele insight? Você, cara, eu vou fazer isso, hoje eu vou falar disso nesse quadro, vou falar daquilo naquele quadro lá. Como é que é? Você lembra que eu falei que de janeiro eu parei? Sim, falou. Isso foi a estruturação do esqueleto do meu Instagram. Eu parei porque eu olhei e falei, isso não tá funcionando pra mim. Eu tô me sentindo muito aleatório, muito indo com a maré, porque a gente é hiperestimulado a fazer cada hora uma coisa diferente, tudo é trend, tudo é... Eu falei, calma. O que eu quero fazer aqui? Qual é o meu objetivo? Então eu comecei a trazer algumas editorias que realmente descrevem o que eu coloco na minha descrição, que é educar, inspirar e informar meus seguidores. Então eu primeiro quis trazer essa questão artística, que para mim é muito importante, me desafiar dentro das possibilidades artísticas. Eu quis trazer o beabá de maquiagem, porque a gente está numa era em que a gente fala que a pessoa tem que comprar uma paleta de sombra a cada dia, mas ela nem sabe aplicar sombra. Então por que a gente não ensina o básico? Isso até eu acho que seria incrível pra você, porque você fala sobre... Tava falando comigo o dia desse, tava querendo trazer maquiagem. Sim. Leva as pessoas junto com você na sua jornada de maquiagem. Elas vão adorar ver... Como eu fico treinando? Que tem dia que você acerta o corretivo, tem dia que você não acerta, tem dia que você acerta o contorno, tem dia que você não acerta. As pessoas vão se sentir muito conectadas a você. Falam, caramba, eu também erro. Ou então, agora ela acertou, ó, tá vendo? Meu rosto é parecido com o dela, ela tem a mesma questão que eu, então agora eu vou fazer o que ela fez. E... Pra mim, eu também trouxe isso. Eu quis trazer a questão da skincare. Eu falei, eu preciso trazer skincare. Então, primeiro falando de ativos. Agora eu vou começar a falar de rotinas. Eu vou começar a falar de alguns mitos. E com o tempo, depois de ficar... Eu fiquei 3 meses fixo na editoria que eu preparei. Aí eu comecei a olhar pra fora e falei, tá, o que acontece no mundo eu quero trazer pra mim. Então, eu comecei a pegar a questão das trends. Eu falei, eu não quero reproduzir uma trend. Porque a reprodução a gente já tá vendo o tempo inteiro. É um Ctrl+C, Ctrl+V, começa o vídeo, eu falo aquele ataque asmático da... Eu falei, isso não tá me dizendo nada. Eu quero que eu possa levar alguma coisa para as pessoas. Então eu comecei fazendo a trend do batom no rosto inteiro. E foi o primeiro vídeo meu que viralizou, assim, dentro dessa nova editoria. Porque eu peguei aquilo ali e falei, tá, vamos pensar... Qual é o tom de batom que você vai usar? Por que você vai usar? Com esse acabamento de batom, você vai aplicar dessa maneira. Com esse acabamento, você vai aplicar dessa maneira. A gente tem que pensar nos porquês das coisas. E por isso que eu falo até como bordão. Tipo, quando você entende os porquês, tudo fica mais fácil. Sim. E é assim também que eu quero levar meu conteúdo. Tem a questão do canto maquia, que pra mim é muito importante, porque vai além de eu levar a maquiagem pra um outro lugar dentro da pessoa. Eu sempre faço uma conversa que tá muito distante da obviedade da maquiagem. O último canto maquia que eu postei, que eu preciso inclusive gravar, que tá muito corrido, eu tava fazendo a maquiagem de elfa e a conversa era sobre a última conversa que a minha amiga teve com o pai antes dele falecer. Então, assim, é muito mais profundo do que somente uma maquiagem bonita. Ou quando eu fiz a Clarice, né, que você conhece também, a Maquindica maravilhosa. Um beijo. Beijo. Ela tava falando sobre como foi a transição dela de carreira, que ela tentou a vida em Portugal, depois ela se reentendeu, se ressignificou, veio pra cá, tá enfrentando os medos pra encarar uma nova ela mesma, sabe? E... a gente sempre pode fazer isso e ir muito além. A gente pode entender que maquiagem pode ser uma porta para comunicação e para mergulhos que são muito profundos. E assim, ó, cara, tu tá falando, eu já tô viajando. E nossa, eu já sei até o tema. Se você topar, acho que vai ser muito legal. Muito legal. Não vou falar agora. Tá, você sabe que eu confio em você. Tá, depois a gente fala. Tenho certeza que a gente vai ser um tema legal. Tá bom. Agora, a gente vai pro quadro O Cravo e a Rosa, tá? Eu vou colocar aqui 3 imagens e você vai me dizer se é cravo ou é rosa, tá? Cravo é aquilo que você não indica, não gosta, e rosa é o contrário, tá? Perfeito. Preparado? Preparado. Primeiro, maquiagem à prova d'água. Ai, é rosa, porque assim, a gente tá aqui...
Você que é carioca, você entende que o calor do Rio, ele humilha. Não, tá então, demais, assim, eu sempre brinco com os amigos paulistas que eu vou, às vezes, em masterclass, e eles falam, você pega um pincel de sombra, aí você sela abaixo dos olhos, sela um pouquinho na testa. Eu falei, meu amor, a sua maquiagem vai derreter igual um quadro de Salvador Dalí até você chegar no Uber. Aqui no Rio de Janeiro não dá, a maquiagem ela é expulsa da pele. Só que é aquilo que eu falei, tem como construir uma maquiagem à prova d'água, sem ativar a pele, sem colocar tantos produtos que são pesados. A gente consegue seguir um caminho que é um pouco mais brando para a pele, mas que faz a pele ficar digna o dia inteiro. Show. Próxima. Niacinamida. Até eu, peraí. Deixa eu pegar. Aqui, ó, rosa. Nossa, até rosa. Gente, como é, assim, eu já usava niacinamida, eu já gostava de niacinamida, até ler artigos sobre niacinamida. Dali eu passei assim, tem um frasquinho de niacinamida com uma velhinha do lado. Tem um altar da niacinamida na minha casa, porque assim, que produto multifuncional. Tudo, incrível, né? Para renovação de célula, para aumento de energia na célula. Então assim, a niacinamida você colocou ali, você já tá dando um boost em tudo que você tá usando junto. Acalma a pele, ela vai trazer uma retexturização da pele sem a agressividade de um ácido. Então é um produto muito multifuncional que você consegue encontrar em inúmeras faixas de preço, inúmeras questões purificadas. A única coisa que eu daria atenção para a pele com rosácea é que a niacinamida tem um irmãozinho meio complicado, que é o ácido nicotínico. E o ácido nicotínico, ele traz aquele efeito para a pele de flush, que é aquele efeito de vasodilatação que a gente não quer na rosácea, porque vai aumentar e potencializar aquele efeito de calor. Eu não tenho uma rosácea muito forte, mas eu tenho alguma sensibilidade na pele, já fiquei com esse efeito que eu falo, gente, o que aconteceu? Então, seria procurar fórmulas bem purificadinhas, se você conseguir ver se ela fala não contém ácido nicotínico. Isso é interessante para poder realmente trazer todos os benefícios sem esse efeito reverso. Show! Eu amo niacinamida, minha vida. Eu não vivo sem. Não tem como. Não vivo sem. Tem alguma preferida? Eu gosto muito da Etapura. Eu acho que eles trabalham com uma pureza muito grande de produtos e ela é muito assertiva. Então vai ser uma forma de você introduzir niacinamida ponto na sua rotina. Você pode juntar ela com outras coisas. Você tem a da Princípio, que tem um valor bem acessível, que as pessoas também vão conseguir usar ali com facilidade. Só que assim, gente, niacinamida tá muito imersa em muitas composições. Muitas eu tô coisas, amando né? isso. Maravilhoso. Próximo. Protetor solar de alta cobertura. Eu queria fazer cravo para alguma coisa, mas eu não tenho como fazer e a gente precisa falar sobre isso porque isso é muito importante. Vamos falar. Especialmente para pele, você que tem a pele negra, vem cá, dá a mãozinha aqui e vamos conversar sobre proteção solar de alta cobertura. Por que a gente precisa falar sobre proteção de alta cobertura? Porque foi descoberto e agora está vindo cada vez mais à tona a questão de que para peles negras e retintas, ou seja, peles mais melaninadas, onde a gente já tem uma ativação do sistema de produção de melanina muito mais ali, eu não vou dizer, não é descontrolado porque isso seria uma disfunção da pele, mas ele é meio histérico. Então é aquela coisa, fez um cravo, vou melaninar. Arranhou, melanina. O sistema de defesa, ele ativa muito fácil a melanina. Então, foi visto que também a luz azul é um grande potencializador de produção de melanina e de aumento de manchas duradouras na pele negra. Então, para a gente potencializar nosso tratamento anti-manchas, a gente precisa inserir um protetor solar de alta cobertura na nossa rotina. Felizmente, algumas marcas despertaram para a necessidade de repensar a formulação de protetores solares com cor. Assim, se vocês forem no meu perfil, vocês vão ver que eu estou fazendo a propaganda de um. Peraí, gente, tá aqui embaixo o perfil dele, hein? Vocês vão ver, vai ter lá umas publis assim, mas é porque o negocinho funciona. Funciona real. Tanto que quando eu fui gravar, eu tinha usado o protetor na véspera para gravar um conteúdo, tirei com demaquilante no dia seguinte, quando a gente foi pra câmera UV para começar a gravar um conteúdo, minha pele tava toda preta. Tava protegida. Eu falei, isso não é uma coisa alegada, não é uma coisa testada, não é uma coisa ali verificada, mas de alguma forma aquela proteção ainda ficou na minha pele. Foi uma coisa curiosa que todo mundo ficou assim, peraí, o que tá acontecendo? Mas isso é muito importante, porque não adianta
adianta nada a gente ter uma proteção que não cubra a questão da proteção da luz azul. E o pigmento, ele ajuda muito nessa barreira de proteção. Então, quer potencializar? Usa o protetor solar de alta cobertura. É um ótimo substituto para a base, vai te trazer uma fluidez, assim, eu acho que pro dia a dia, sabe? Tipo, é um produto só, você não tem que passar o protetor depois. Assim, eu até gosto de passar o protetor e depois a base, porque eu uso uma camada bem fina desse protetor, porque a cobertura do bichinho é alta. Então, eu dou uma duplicada ali. Mas, se você fizer a cobertura correta, com a quantidade indicada de rosto e pescoço, você vai estar com uma proteção incrível. E eu acho que é um produto que cada vez mais precisa de atenção dos laboratórios. Vou ter que pegar a frase lá, o bordão da Golora, tipo, vamos voltar pro laboratório, porque tá triste ainda. A gente já tem evolução, mas tem muita marca que precisa parar Acordar, e repensar a formulação dos protetores com cor deles. Até porque é praticidade, né? E todos têm esse direito de praticidade. As pessoas não têm tempo. Então, se você puder reduzir a sua rotina de proteção a um produto, a sua vida você já ganha tempo. Você não tem que esperar ainda mais assim, no inverno, beleza, a pele absorve. E no verão, que a gente já sai suando do banho? Verdade. A pele não absorve produto. Aí você passa, tem que esperar aquele protetor secar. E você fica ali se abanando, o negócio não seca para poder fazer outra camada, ficar se abanando para poder selar. Então, assim, eu sou super fã de proteção solar com alta cobertura. Eu também, eu acho tão prático. Muito. Foi o que você falou, às vezes pode até usar o protetor solar com alta cobertura e a base. Sim, né? Pode. A base também é uma forma de você colocar pigmento ali na frente da pele. Já tem protetores solares, inclusive, que já trazem essa alegação da proteção para a luz azul, mas é uma coisa que ainda não está tão forte assim como a gente precisa ver. E as pessoas pretas precisam muito absorver o conceito de que elas precisam se proteger contra a radiação solar. A gente está com índices UV cada vez mais altos. Eu consegui, acho que há 2 ou 3 anos, fazer minha irmã começar a usar protetor solar. Eu falei, maninha, a gente tem proteção, se eu não me engano, acho que é fator 13. A melanina nos fornece uma proteção de fator 13. Isso é muito pouco. Quem usa um FPS 15? Não, ainda existe um mito que quem tem pele negra não precisa usar protetor. Precisa. Tem esse mito, né? É muito mais difícil você detectar um melanoma numa pele preta retinta do que vai ser numa pele branca. Então, é a mesma coisa com a rosácea. É muito difícil ter o diagnóstico da rosácea numa pessoa com pele negra, porque eles não ficam com a vermelha, eles ficam meio amarronzados. Então, muita gente diagnostica eles de melasma. Caramba. E não como rosácea. Não é fácil. Nossa, a gente precisa trazer muita luz a isso. Precisa, porque... E são poucos médicos que falam. Eu até hoje, 6 anos, eu não consegui ainda trazer um médico que fale sobre pele negra e rosácea. Não consegui. Mas essa é a importância de médicas como a doutora Kathleen e como a doutora Nandara Paiva no mercado. A gente ter dermatologistas pretas que não tem medo de pele preta, que elas vão desenvolver protocolos dentro dos seus consultórios para atender essas peles, seja para depilação, seja para tratamentos a laser, seja para outros tratamentos que o mercado traga, porque assim... Eu tenho queratose pilar. E a queratose pilar, ela me mantém numa eterna atenção com a minha pele, porque a minha pele fica muito ressecada, eu tenho crises de coceira pelo corpo. E não é uma coceirinha assim de, um mosquito me mordeu. É coceira a ponto de doer e de dar vontade de chorar. E essas médicas, eu ficava num ciclo só de usar corticoide. Eu ficava fazendo um ciclo de corticoide pelo corpo. E agora eu tenho tratamentos. A gente precisa falar sobre isso de forma com muita propriedade. A gente precisa, porque nós temos rosadinhos de pele negra. Sim. E você não tem noção como eu corro atrás de conteúdo. Mas assim, eu queria trazer uma pessoa, um médico especialista, entendeu? Que falasse sobre pele negra e que entendesse de rosácea. Porque também nem todos os médicos entendem, porque cada um tem a sua especialidade natural. Sim, assim como o melasma, ela é uma questão multifatorial de pele. Entendeu? Tem pessoas que tem dermatologista que é especialista em cabelo, outra, né? Tipo, dermatite. Mas assim, a gente vai achar. Vai achar. Vou na fé. Questão do propósito. Sim. Muitas pessoas com rosácea e pele sensível evitam maquiagem porque pra piorar, né? Pra não dar crise. Então, assim, tem pessoas que, na verdade, tipo assim, nem tenta. Né? Nem tenta. Medo. É medo, né? Porque tudo pode realmente ativar uma crise. Como é que você convenceria alguém a experimentar uma maquiagem de uma forma segura?
Primeira questão, a gente fazer um skincare que cria essa barreira protetora. Quando a gente está falando de uma pele que nunca passou pela maquiagem e que nunca teve esse contato, ou tem muito pouco contato, eu traria essa questão à frente, que é tipo, vamos fazer um skincare bem caprichado, fazer uma oclusãozinha ali pra gente criar essa barreira protetora, e agora a gente vai procurar marcas que sejam conhecidas como marcas que não vão trazer ativação pra pele. A gente tem marcas nacionais e a gente tem marcas importadas que têm essa característica no seu portfólio. E a gente precisa ter a segurança de usar também, né? Sim, porque às com vezes, certeza. assim, a maquiagem nem faz a gente entrar numa crise ou então irritar, mas assim, o emocional... E não só a maquiagem, não só o aplicar a maquiagem. A remoção da maquiagem é uma etapa Vamos falar essencial. um pouco sobre isso? Por favor. Dia Então desse, vai. eu te falei, né, que uma menina com rosácea veio falar comigo. Não, eu falei, tá, como você tira a sua maquiagem? Ela, então, eu uso lenço demaquilante, aí eu tiro a minha maquiagem, pelo amor de Deus, o que você está fazendo agora? Se você tem rosácea, pelo amor de Deus, deixa o lenço umedecido ali, ou o lenço demaquilante, para você limpar, sei lá, o seu pincel. Porque o atrito que você vai gerar na pele para retirar a maquiagem, sendo que assim, ele é o lenço... então todos os lenços demaquilantes não funcionam? Funcionam, mas eles vão funcionar super profundamente? Não. Assim, isso não tô inventando da minha cabeça. Só você ver aqueles vídeos que a gente vê, que é tipo, maquiando uma laranja e depois passando um lenço umedecido e depois passando um cleansing balm, um cleansing oil. Você vai conseguir realmente atuar ali no poro, porque a maquiagem vai se depositar. Até pessoas com rosácea costumam ter, às vezes, o poro um pouco mais dilatado e tudo Sim. mais. Então, você vai ter um depósito dessa maquiagem ali. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai evitar ao máximo o atrito. Eu tô com um vídeo até que eu fiz, eu já vou postar sobre isso, que é sobre uma rotina para peles sensíveis na hora de demaquilar, mas a gente já dá um spoiler, de repente, quando sair, já sai todo mundo junto. Que é, você vai usar um cleansing oil ou um cleansing balm, que você, de preferência um cleansing oil, porque você só deposita na pele e vai dando tapinhas e você vai retirando. Você vai usar uma espuma de limpeza, porque a espuma vai limpar a pele, mas você não vai ter atrito. Você vai deixar aqueles elementos, uma espuma para peles sensíveis. E depois, você já vai vir com o seu skincare ali. Realmente, é sempre legal colocar no skincare, depois da maquiagem, algum elemento de recuperação, um Bepantol, alguma coisinha ali, só para dar aquela acalmada. Tem sérums calmantes de marcas que você trabalha e recomenda, que você pode utilizar para já trazer esse momento ali também no final do dia. Mas o momento de tirar a maquiagem, ela não pode não pode estar com atrito. Inclusive, tem até um demaquilante em óleo, né? Esse cleansing oil, que foi lançado recentemente, que a alegação dele é que você consegue tirar a maquiagem sem nenhum atrito na pele. Você, no lugar de fazer isso, você faz isso daqui. Já fala logo qual é. E ele demaquila. Que é um novo da Bioré. Sim. Eu achei surreal. Ainda não experimentei. Eu achei surreal, porque eu tava com máscara à prova d'água, e eu fiquei fazendo isso daqui, e eu olhei e falei, gente, saiu. Ok, entendi, temos um novo capítulo no mercado. Não, isso pra gente é... Aliás, não é só pra gente que tem pele sensível, não, acho que pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Assim, por exemplo, eu às vezes tenho que gravar vários conteúdos no dia. Se eu começo a esfregar meu olho, eu já falo, vou ficar uma hora e meia aqui até meu olho parar de lacrimejar. Se eu faço somente essa retirada com a pressão, acabou, Resolveu. já consigo começar a gravar de novo. Resolveu. Eu vou pro quadro Pergunta dos Rosadinhos, tá? Ótimo. São 2 perguntas dos Rosadinhos que fizeram pra você responder. Tá bem. Tá? Vamos lá. Qual ativo você mais indicaria para pele sensível e por quê? Eu posso trazer 3? Pode. Acho que niacinamida vai ser um grande vai trazer uma grande atuação, porque ela vai potencializar a sua pele. Então, o que você usar junto ali vai estar potencializado, você vai conseguir cuidar. A segunda coisa seria os peptídeos. Eu tenho cada vez lido mais e gostado mais de saber sobre peptídeos. Eles realmente têm essa coisa do selfie ali com a célula, então eles potencializam hidratação, potencializam fortalecimento. Eles são produtos muito multifuncionais, e você já está tendo a difusão dele no mercado. Você já tem marcas como Cetaphil, Etapur, tem o da Drunk, que ficou muito famoso, né? Que é ali que realmente cunhou essa coisa, acho que dos peptídeos no mercado, onde você já tem marcas que são um pouco mais acessíveis, onde você consegue trazer isso. Mas se você gosta de um cremão, se joga no da Drunk, que ele é amorzinho. Eu adoro pra fechar o skincare da noite. E o terceiro seria o Pantenol. Eu acho que o Pantenol, ele é um clássico, ele tá aí no mercado até hoje, não é à toa. Sim. Ele é um recuperador de barreira cutânea, ele
pode entrar nesse momento oclusivo. E isso acho que vai até para outros tipos de agressão. Por exemplo, você vai fazer uma viagem de avião ou uma viagem de ônibus longa, não vai de maquiagem, aplica um desses produtos ricos em pantenol e vai a viagem inteira. Aquilo ali vai criar uma barreira, vai evitar que você perca a água também para o ar-condicionado, vai manter a sua pele ali cuidada. Quando você lavar e for viver sua vida onde você chegar, sua pele já vai estar mais recuperada, não vai estar sensibilizada, vai estar fortalecida. Então você só vai estar agregando ali para sua pele. Atenção, gente, com essa dica, hein? Próxima pergunta é da Meire, tá? Quando você acha que foi a virada da chave da sua vida como influenciador? Oi, Meire, tudo bem? Voltando nessa pergunta. Um beijo. Eu tenho algumas viradas, mas eu vou te dizer que a minha virada real aconteceu esse ano. E essa virada se chama o meu vídeo sobre pó compacto versus pó solto. No meio da Terceira Guerra Mundial, né? Da Boca Rosa. No meio da Terceira Guerra Mundial, gente, quando a gente sai da bolha da maquiagem, da beleza, a gente fala, meu Deus do céu, a gente discute cada coisa. Mas ficou aquela guerra, né? Tipo, pó solto, pó compacto, pó solto, pó compacto, cada um dando uma opinião. Eu fui vendo muita coisa falada que era interessante, pessoas que souberam ponderar falando, gente, o mercado cada hora vai para um lado, gente, ó, isso aqui é melhor. Só que assim, a gente está num mercado tão moderno e tão diverso que não existe mais uma regra para o que o pó solto faz e o que o pó compacto faz. Então, vendo isso, eu olhei e falei, eu quero agregar alguma coisa. Aquele compromisso que eu tenho com o conhecimento. Então, no lugar de fazer um vídeo recomendando um ou outro, eu fui mergulhar na história da maquiagem e eu fiz um vídeo que conta a história do pó facial desde 1800 a.C. na China e no Japão. E aí eu vim trazendo que só na década de 30 do século passado que a gente teve maquinário para compactar pó. Depois, em 90, lá pela década de 90, 90 e pouco, 95, a gente entrou com a HDTV, então o pó normal já não funcionava mais, porque você precisava de um pó que emulasse pele, ficava muito pesado. Até hoje, se você vê uma série da década de 90 que numa TV HD, que eles dão uma masterizada ali no produto, a gente vê que a maquiagem tá meio pesada, meio estranha. E é por causa disso. E esse vídeo tinha 6 minutos, ele teve uma viralização ali razoável para 6 minutos. Esse vídeo me rendeu o convite para co-apresentar a live do lançamento da Boca Rosa com a Bianca Andrade. E isso foi um movimento transformador na minha vida, porque criou um holofote que permitiu que eu mostrasse o meu potencial para a comunidade e para o mercado. E desde então eu consegui uma expansão dessa conversa aí com a comunidade, com esse mercado de maquiagem, de beleza. Eu tenho conseguido alcançar coisas bem interessantes. Agora a pergunta que não quer calar: pó solto ou pó compacto? Para você ter ideia, eu uso os dois na minha rotina quando eu vou fazer maquiagem. Inclusive eu vou fazer vai sair um vídeo também sobre essa técnica, porque os dois funcionam em elementos diferentes, de formas diferentes. E também dentro da categoria compacto e solto, você tem pó glow, pó mate, pó com cobertura, pó sem cobertura, para os dois universos. Pode ser aquele que te agrade? É o que funciona para uma junção de bolso e rotina. É o que eu falo, num trem, a pessoa vai abrir um pó solto, ela vai fazer o quê? Vai pegar o pincel, vai tirar o excesso no ombro da pessoa que está do lado? Não tem como. Não tem como, tem que ser um pó compacto. Ela não tem espaço, ela não tem manejo. Você está dirigindo um carro, é só imagina, você está dirigindo um carro, você está na etapa do pó, você abriu o seu pó, você dá uma freada. Como você vai chegar no lugar que você vai chegar? Você vai chegar todo esbranquiçado com pó. Sim. Então, assim, a gente tem que pensar na rotina e na realidade das pessoas. Sim, verdade. Agora você respondeu 2 perguntas dos Rosadinhos, você vai responder a pergunta da Rosadinha. Ai, meu Deus. Não, pode pular esse quadro, não é agora não. Tinha que botar assim, a pergunta da Rosadinha. Eu tenho muita questão, assim, muitas perguntas sobre a vermelhidão. Uhum. Muita gente deixa de sair por conta da vermelhidão, deixa de ir até uma entrevista de emprego. E a pergunta que eu mais tenho é: como se disfarça a vermelhidão? Você tem alguma dica? Tem. A mesma pergunta eu vou fazer das pápulas e pústulas, que são aquelas espinhas. Tem como disfarçar? A gente vai para colorimetria. Tá. Para trabalhar com cores, a gente vai para colorimetria. Quando a gente vai para o círculo cromático, a cor que está oposta ali ao vermelho, geralmente é o verde. Então a gente vai... Por isso que as pessoas falam muito sobre correção de vermelhidão usando o corretor verde. Você pode fazer uma correção da vermelhidão diretamente com o corretor verde, depois vir com a base. Esse corretor ele já vai anular essa tonalidade. E aí a gente precisa entender que quando a gente fala de corretor, a gente tem
a cor, mas a gente tem a escala tonal. Então, assim, um corretor verde que serve pra você não vai servir pra mim. Eu vou precisar de um verde mais intenso. Se eu passar um verde que serve pra você, vai ficar pastel em mim e vai ficar estranho. É por isso que corretor pra olheira, aqueles que são mais alaranjados, assalmonados, você começa ali num salmãozinho bem clarinho e você termina num vermelhão. Porque você tá falando de intensidade de pele também. Mas o verde, ele já vai ajudar a balancear isso. Só que não necessariamente você precisa passar um verde e depois passar a base. Você pode, às vezes, adicionar um pouquinho de verde ali na base que você está passando e você já vai ver que isso já vai neutralizar, que é o que eu já ensinei até num truque para olheira, que no lugar de você passar o corretor e depois vir com o corretivo, você mistura um pouquinho do corretor no corretivo e você já vai ter esse efeito de anulação. E também tem como disfarçar a pápula e pústula? A gente tá falando, a gente consegue disfarçar a cor, mas a gente não consegue disfarçar a textura. Uhum. Textura, ela vai estar ali, e eu acho que nesse momento entra a questão da autoaceitação. É entender que a nossa pele, ela passa por estados diferentes, ela passa por momentos diferentes e que a gente precisa acolher esses momentos diferentes e entender que eles não nos fazem menos ou mais que as outras pessoas. Entendi. E agora, é outra pergunta. Eu estou sabendo que o senhor está... Tu cismou com essa... Rebeca cismou? Calma. Calma, Rebeca, calma, vou chegar lá. Que o senhor está com um gloss incrível e eu queria saber tudo sobre... Primeiro pega ele, né? Vamos mostrar. Vamos lá, que ele tá aqui no bolso. Isso. Ele veio aqui comigo. Eu primeiro queria saber... Aqui, gente, esse aqui é o filho dele. É meu filhinho, Gloss Cantu. Ele é lindo. Tá vendo? E assim, eu queria saber como tudo começou. Vamos lá. Vamos. Como se eu vou abrindo... Tudo começou com uma... Ele tem aroma de baunilha, ele tem um efeito mentolado, ele tem sensorial de lip oil. Mostra Tudo aí, começou em uma reunião que eu tive com a Simone Sancho, que é uma das fundadoras da Belong Bee, que ele é um hub de marcas independentes, aí, nacionais, que fica no Oscar Freire. É um espaço maravilhoso, é um espaço acolhedor, é realmente um lugar onde você se sente em casa. Não é à toa que é a Casa Belong Bee. E nós tivemos essa conversa, depois eu conversei sobre a possibilidade da gente usar o Bilab, né, que é o laboratório onde todo mundo pode ir formular seu produto labial. Nós formulamos esse produto ali, eu fiz um mergulho na colorimetria, então eu quis fazer um marrom que fosse aquecido na medida onde eu pudesse utilizar para uma pele super clara e eu pudesse utilizar para uma pele super retinta. Então eu testei na Clarice, né, que ela tem um tom super claro e um fundo mais oliva. Eu testei na Fran, que é maravilhosa, que tem um lábio mais retinto e funcionou em todo mundo. Eu coloquei brilhos que são diferenciados, que são brilhos azulados, arroxeados, rosados, que não estão associados ao marrom, geralmente, para a gente criar um produto que fosse único, mas que ao mesmo tempo fosse usável. Porque, embora eu faça uma maquiagem que seja considerada mais alternativa, na verdade, em primeiro lugar, eu tô brincando com o formato do meu olho. Porque eu não consigo fazer uma pálpebra, um cut crease e tudo mais. Eu tenho uma pálpebra escondida, então eu brinco ao redor. E eu gosto muito de pensar que a maquiagem é só a brincadeira do dia. A gente pega o pincel e vê onde ele vai levar a gente. Mas eu queria um produto que fosse universal, que eu conseguisse usar com tudo. E foi isso que eu consegui com esse gloss aqui, que realmente as pessoas que estão usando já estão querendo comprar o segundo, porque elas gostaram da hidratação que ele fornece, gostaram do sensorial, que não é aquele sensorial que faz babinha. Ele é muito gostoso, ele fica muito bonito realmente em todos os tons de pele que eu vi até agora. E para mim, mais do que a ideia de um produto que vai ser uma super fonte de lucro, um movimento, eu queria me provar e testar, para ver se eu conseguiria, através da junção e da utilização de conhecimento, conseguir fazer um produto que realmente fosse democrático. E eu acho que a gente conseguiu. Aqui é um orgulho meu. Também acho que foi um orgulho ali para todo mundo da Belong Bee. Foi um processo super gostoso de fazer, porque eu falei, vai colocando azul agora, vai colocando vermelho, mete mais azul aí. E a pessoa menina, azul? O quê? Eu falei, põe que vai dar certo. Que a gente realmente usar a colorimetria. Assim, eu não posso deixar de citar a Priscila Lima, porque ela é a minha mestra ali de colorimetria, e é através dela que eu repenso muito sobre cor em maquiagem. Então, usei muito dos conhecimentos que eu aprendi com ela para poder confeccionar esse tom de gloss específico. Olha, eu já comprei o meu, tá? Só que ainda não chegou. Eu tentei de tudo pra chegar
aqui pra gente gravar, mas não chegou. Mas eu já sei como é que ele é, eu já testei. Gente, e vale muito a pena. Acho que vamos colocar aqui pra vocês terem acesso pra comprar, né? Onde é que vende? Ele vende na Belong Bee, tem o link pro site, que é justamente da aba ali do site de Belong Bee, que é do Bee Lab, que são os produtos experimentais ali de lábios com os influenciadores. E ele tá ali pedido sob demanda. Você vai pedir, ele vai ser fabricado especialmente pra você. Gente, que chique! Sim. Vamos deixar ele aqui, Pra deixar bem... E ó, galera, fiquem tranquilos que vai estar aqui embaixo o link pra vocês já adquirirem o seu, tá? Vale muito a pena, super indico. Eu tô muito feliz de você ter lançado o Gloss, eu tô muito feliz por essa sua caminhada. Eu te conheci antes de janeiro. Sim. Antes de você parar e tomar, né, essa nova estrada que eu sou muito a favor da informação, tá aí o Rosácea Grupo para isso, que quando o Dr. Marco virou para mim e falou assim, Dr. Marco é um médico, Marco Rocha, que ele é super estudioso, das referências de rosácea no Brasil e no mundo, e ele me perguntou, você quer o quê? Você quer ser influenciadora ou você quer ser um grupo de apoio? Eu não tive dúvida para responder, até porque o nome diz Rosácea Grupo. Porque a informação ela é muito importante. Foi o que você falou e o que eu também acho. A gente é carente de informação. E eu acho que o seu conteúdo é muito importante. Entendeu? E eu acho que a gente, por isso e por outras coisas, né, que tipo, só a gente vai saber depois, a gente se conecta. Muito. Nós temos essa conexão muito espontânea e muito instantânea. E desde o início. Sim. E por isso é muito importante você estar aqui. E a gente comenta, né, sobre a gente não ter entrado no mercado de beleza super novo. E eu acho que isso é um fator muito decisivo, porque a gente já entra com uma experiência de vida onde coisas que podem parecer novidade, podem parecer muito empolgantes para algumas pessoas, a gente olha e fala, eu tô aqui para trabalhar. A gente vai criar conexões pessoais, a gente vai entender que a gente vai conseguir pescar pessoas no meio disso, pensar pessoas e que isso vai acontecer. A gente não precisa forçar a barra para nada. Assim como a gente não fica forçando a barra para estar em todos os lugares, a gente entende que as coisas têm o seu tempo. Sim. E que a gente precisa também ter a paciência e a sabedoria de esperar, que às vezes a gente acha que tá, mas a gente não tá pronto ainda para ocupar determinados espaços. Então a gente entende que a gente tem uma caminhada para fazer e que essa caminhada tem um propósito. No momento que ela tá ali baseada, fincada, alicerçada no propósito, aí já não tem mais nada que tire a gente daquilo. Eu acho que a gente tem a maturidade do nosso lado, né? A gente tem esse ponto positivo, né? Acho que a maturidade ajuda muito a gente. Muito. Quando a gente vê isso tudo que você falou. Até pra gente perceber o que a gente também não quer. Exatamente. Não vale a pena, não quero perder meu tempo com isso. Porque todo meio profissional, a gente, o mercado gosta muito de falar sobre o lado horroroso dos influenciadores e tudo mais. Ele existe. Existe, mas a gente pode fazer o nosso perfil e a nossa caminhada ser mais focada no lado bonito do que no lado estranho. Até porque se a gente focar no bonito, o estranho, tipo, a gente não vai nem perceber. A gente percebe que ele sai da nossa vida sem que a gente faça o menor esforço. Nada. O tempo é o senhor da razão, é isso? Eu adoro falar essas... Sim, mas a gente vê isso. Às vezes a gente vê que a gente está vivendo, que aí do nada tem coisas que simplesmente não vão dando certo, encontros que não vão dando certo, o afastamento vai acontecendo. Dá um tempinho, a gente fala... era por isso, entendi. Tudo bem, muito obrigado, sigamos. É isso aí. Agora, Luiz Cantu, agora vai. Agora vai, Rebeca. Podia botar aquele efeito sonoro. Confetinho. Agora, eu quero saber o que te deixa rosadinho. O rosadinho não é rosácea, tá? É aquele momento que te deixa com uma vergonha, uma coisa engraçada, alguma coisa que você pagou um mico, uma coisa que te deixou rosadinho. Eu vou dizer duas. Fala. Uma que que é eterna, que eu falo que é a questão de suar. Eu sou uma pessoa, eu falo exotérmica, eu sou uma pessoa literalmente quente. E aí, eu suo.
Então, teve uma vez em particular que eu tava testando um produto e aí eu tava muito quente. E aí quando eu fui ver, o produto não deu certo como que eu tava usando. Quando eu fui me secar, o suor saía amarelo. Eu falei, o que tá acontecendo? Até mandei pra minha amiga que tava falando, falei, esse pigmento aqui não usa não, porque isso aqui tá dando certo. Não, eu tô suando amarelo, o que tá acontecendo? Isso eu acho que é horrível. E a outra foi uma coisa que aconteceu uma vez num congresso, que eu falei, gente, não acredito. Eu tava com uma calça justa e aí é que meu pôster caiu no chão. No que eu fui abaixar pra pegar o pôster... Rasgou a calça? Mas assim, não foi rasgou a calça. Foi assim... E foi de ponta a ponta, abriu. A minha sorte, primeiro, eu tava de cueca, amém. E segundo, eu tava com um casaquinho, porque congresso é sempre frio. Então, amarrei lindamente o casaco na minha cintura, voltei para a entrada do evento, peguei um táxi, fui para o meu hotel, peguei outra calça, desci, fui para o mesmo táxi voltar para o evento. Eu falei, gente, a humilhação vem, né? Mas eu tive um outro agora, que foi essa semana passada, que eu falo, gente, vida de blogueiro, a vida é real, a gente não tem esse negócio. Eu fui com um tênis agora pra viajar, porque assim, eu calço 44. Então, quando eu arrumo uma mala, eu tenho que ser muito estratégico nos calçados que eu vou escolher pra aquela viagem. Não dá pra levar 4. Porque 4 já é uma mala de mão. E aí, eu falei, deixa eu pegar esse tênis aqui, que ele é confortável, que eu não uso faz um tempinho, deixa eu ir com ele. Ele ressecou. Na viagem de ônibus... Tudo acontece. Ele foi saindo. Foi humilhante, porque o meu tênis foi fazer assim... No meio da viagem, a sola fez assim, soltou. E a outra tava querendo começar a soltar. O que eu fiz? Eu tirei o cadarço da minha bermuda, amarrei a sola no meu pé e eu mantive o outro pé imóvel o resto da viagem, pra quando eu saísse do ônibus, eu fosse andando assim até a primeira cadeira. Pra minha sorte, eu tinha trazido um outro tênis, por pouco, que eu cheguei a pensar em ir com um tênis só. Peguei o meu outro tênis, abri a mala no meio da rodoviária pra poder trocar de tênis, que eu falei, gente, já não bastasse assim, eu já tinha sido machucado, a menina deitou de uma vez só a cadeira, machucou minha perna. Eu falei, gente, vida real. A vida real acontece. A gente vê o close dos eventos, a gente vê essas coisas todas, mas a gente não vê que quando a gente tá viajando, a gente às vezes dorme 4 horas, porque a gente tá dando conta de... Chegou em casa, tem que editar evento, tem que dar conta das coisas que ficaram aqui no Rio, tem que dar conta de 1 milhão de coisas, assim. Esses imprevistos acontecem, faz parte da vida. O meu aconteceu com um salto. Eu comprei uma bota, linda bota, mas ela não era couro nem couro, ela era tipo um pano. Tá. E aí o que acontece? Eu fui para um evento também em São Paulo, só levei ela porque eu tinha só aquele evento, só que eu comprei ela antes da pandemia, então ela ficou guardado. Então, da maneira que tava guardado no saco, eu enfiei na mala e já tá aqui guardada, mais pra... A roupa, né? E eu sou daquelas que, tipo assim, uma mala não dá muito certo. Tem que levar malão. Mas eu tinha levado muita roupa pra ver qual que eu ia. Todas combinavam com a bota, mas o sapato era só a bota. E o tênis que eu fui, preto. Quando eu tirei a bota do saco, acabou a bota toda descascada. É, tipo aquele suede. E o desejo, horrível. Acho que é o suede. Nossa, aquele que se dá vontade de pegar uma escova e fazer assim... E deixar ele em tecido. Já aconteceu comigo também. Eu não vou no evento. Como é que eu vou no evento? Vou descalço, só tinha ela. Eu falei, cara, isso acontece na hora, né? Queria. Sabe assim? Caramba, falta... Porque assim, eu não sei você, mas eu ponho o sapato na hora que eu tô saindo. Sim. Então assim, eu peguei na hora que eu tava saindo, tipo... Não tem que você fazer. Já tinha pedido até Uber. Tá. Pra ter uma ideia. Tive que cancelar o Uber e botar meu... Eu fui de tênis. Toda elegante de tênis. É o que tem pra hoje. Não tinha jeito. É a vida real. Nessa viagem agora, de semana passada, se não bastasse, quando eu cheguei em casa correndo, porque eu tinha 1 hora pra me maquiar, quando eu abri a minha mala, eu olhei e falei, cadê meu estojo de pincéis? Para, tu não levou. Ficou em casa. Aí eu desci correndo, fui na farmácia pra comprar achar meia dúzia de pincel, que eu falei, eu tenho que ter o pincel básico pra pelo menos fazer uma make aqui, o que é que eu faço, meu Deus do céu. Descia, por sorte, tinha uma farmácia a menos de 50 metros, comprei os pincéis que tinham lá disponíveis, que já não era muita coisa, ainda achei uma outra lojinha do lado que tinha mais uns para fazer detalhes de olhos, e foi quem me segurou a viagem inteira. Eu levo geralmente 50 pincéis quando eu viajo comigo, porque assim, eu penso, nem todo dia eu vou estar com saco para ficar higienizando o pincel em viagem e tal. Rápido. Não, agora não. Chegava à noite, chegava do evento, higienizava os pincéis, já deixava todo mundo no copinho para usar no dia seguinte. Eu falei, só vocês que eu tenho. Luiz, eu não fiz uma porção de perguntas. Ficou faltando muita coisa, mas a gente tem o tempo e a gente precisa...
terminar. Mas é isso aí. Eu queria saber se a gente podia marcar uma parte 2, porque eu tenho muita coisa para perguntar, né? Eu trouxe muitas dúvidas dos meus rosadinhos para você responder, mas vamos deixar para parte 2? Você topa a parte 2? Já topei. Você sabe que você pode contar comigo. Então vamos fazer a parte 2, tá? Então ótimo. Eu quero muito agradecer a sua vinda aqui. Para mim foi muito importante. As informações que você passa no seu Instagram são muito importantes, você é super necessário. Então, quem não segue, corre para seguir, porque não é só maquiagem, não é só skincare que ele fala de informações, tá? Isso é muito importante. Então, muito obrigada e quero que você saiba que você pode contar comigo, com Rosácea Grupo, sempre. Vai ser sempre um prazer estar com você. Eu acho que a sua missão é linda demais. Antes de te conhecer como pessoa, eu já admirava a sua jornada na internet e acho que é muito importante a gente criar essa conexão. Rosadinhos do meu coração, o que vocês precisarem, eu estou aqui para ajudar. Eu acho que a gente sempre agrega quando a gente se une e espero que eu possa sempre estar ali uma mão estendida para você, como eu estendo literalmente, para a gente sempre se ajudar, se acolher e fazer o que for possível para o nosso bem e para o bem das nossas comunidades. Deus sempre faz o bem, né? Conectando pessoas. Isso muito. É maravilhoso. Com certeza. Obrigada, tá? Obrigado você. Beijo. Beijo. E aí, chegamos ao final de mais um episódio. Se você gostou, dá um like, comenta. O seu feedback é muito importante para nós. Lembrando, nós estamos também nas principais plataformas de áudio, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Precisando de mim? Bora, rosadinhos, etc. e talk. Bora, rosadinhos, etc. e talk.